Olá, queridos amigos e amigas do Evangelho no Lar Online. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, sabedores que quem cultua o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo, aqui estamos reunidos neste propósito de amor. Hoje, nós traremos um estudo do capítulo 9, iremos finalizá-lo. Então, abordaremos os subtítulos Obediência e Resignação, capítulo 8, que será explicado pelo senhor Hernandes, e o último subtítulo, A Cólera, que será tratado inicialmente o item 9 por mim, e a nossa querida irmã Vânia finalizará com o capítulo, com o item 10 dessa parte 9, tá bom? Então, é bom sempre lembrar a vocês que se porventura no Evangelho no Lar, em sua casa, participar crianças ou jovens, existe literatura para auxiliar, para tornar o Evangelho interessante para essas faixas etárias. Então, Espiritismo para Jovem, de Eliseu Rigonati, e o Evangelho da Meninada, uma história de Jesus, do mesmo autor. Então, meus irmãos, vamos agora elevar os nossos pensamentos a Jesus para a nossa prece inicial. Graças a Deus, obrigado, Mestre querido, por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui juntos neste propósito de amor para o Evangelho no Lar Online. Abençoa-nos, permita, Mestre querido, que os seus mensageiros de amor estejam aqui conosco, nos inspirando, nos assistindo, nós que somos humildes colaboradores. E assim, com o nosso coração cheio de alegria, nós agradecemos a Ti, Senhor, a esses irmãos, mas, sobretudo, agradecemos o nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje, dando juntos graças a Deus. Então, vou passar a leitura do subtítulo, não é? Do item 9, Obediência e Resignação, item 8, que depois terão as considerações traçadas pelo nosso querido senhor Hernandes. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, não mais do que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia
nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício a que deve salvar ou a perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai, do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinos. Esta é uma mensagem de Lázaro, Paris, 1863. Agora, para as considerações deste item 8, o nosso querido senhor Hernandes. A palavra é sua, meu irmão. A nossa saudação a todos e minha alegria em participar desse trabalho. Vamos fazer uma apresentação sobre obediência e resignação, conforme foi já mencionado no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação são dois valores que formam a base da educação moral e espiritual. A primeira constitui o pilar do enquadramento do aprendiz, aluno, discípulo, subordinado. As regras ou leis dos ensinamentos programados e a resignação, a difícil qualidade daquele que é o paciente com os sofrimentos, injustiças, o sujeito tolerante. São forças ativas do coração e da mente, comumente recusadas pelos orgulhosos, insensatos, teimosos e covardes. Jesus foi o exemplo de obediência e resignação dessas virtudes no momento em que o seu testemunho o exigiam como lições educativas à humanidade. Diante da sociedade romana, em momento histórico e decisivo de graves lições à humanidade. Jesus ofereceu sua vida ao extremo da entrega da mente e do coração pela causa mais nobre que se conhece, a salvação da humanidade. Em cada época, a humanidade apresenta uma ação de destaque, sendo a atual, a nossa,
a evidência científica sobre atividades intelectuais, emolduradas também pelos vícios, a indiferença moral, com destaque para o ego, daí o egoísmo. Por certo, um destaque nada brilhante. Nota-se também um papel secundário da religião. Falei secundário? Sim, porque a religião hoje não é a religião em si. Os chamados religiosos não têm cumprido o seu dever espiritual. Eu sou incluído aí também. Nós não temos cumprido nossos deveres espirituais para o que pedem as religiões. A humanidade está algo desligada disso e desligada entre si também. Como se demonstra isso? Guerras, fomes localizadas, mas também há setores de busca de integração com algum esforço. Por exemplo, nós assistimos recentemente, pelo esporte, pelas Olimpíadas, um esforço de busca nesse setor, de integração à humanidade. Foi uma coisa bonita. O Brasil se destacou um pouco também nessa atividade. A dor do mundo também está sendo vivida. O mundo chorou junto à queda do avião com 62 vidas dizimadas. O exercício de amor incondicional. Foi muito dura essa prova para nós, seres humanos, nós brasileiros. De minha parte, ainda não me desvencilhei daquela cena de horror, a queda de um avião com tantas pessoas. Foi difícil aquilo. E as guerras? Apreciação de presidentes, de governantes envolvidos. Isso aí é uma vergonha, é uma calamidade. Já não era mais para estar acontecendo isso. Nos termos, mas também nós somos isso mesmo. A humanidade é isso mesmo. Está num ciclo evolutivo ainda em curso. Enfim, mas esperemos que possamos melhorar, aperfeiçoando-nos. A doutrina espírita, ela se apresenta. Agora, e os espíritas? Estão entrando com firmeza, com determinação, os ensinamentos da doutrina espírita? Não só a doutrina espírita, as religiões dizem que as religiões estão frágeis. Tal. Não, a religião está aí. O problema não são as religiões, e sim nós, os religiosos, dispersos, distraídos, com valores discutíveis. Enfim, vamos esperar que dias melhores ocorram, que o nosso comprometimento com Jesus, com Deus, com as lideranças espirituais se fortaleçam. Isso é o que nós esperamos. Dessa maneira, fizemos a apreciação
E vamos, então, para obediência e resignação, continuar da seguinte maneira. São dois valores que formam a base da educação moral e espiritual. A primeira constitui o pilar do enquadramento do aprendiz. Que aprendiz é esse? O aluno, o discípulo, o subordinado. Então, às vezes, a gente pensa que é mestre. Não somos mestres de nada. Somos aprendizes. As regras e as leis dos ensinamentos programados e a resignação, a difícil qualidade daqueles que é paciente com os sofrimentos, injustiça, etc. São forças ativas do coração e da mente, comumente recusadas pelos orgulhosos, insensatos e teimosos e covardes. Jesus foi o exemplo de obediência e resignação dessas virtudes em momentos que o testemunho exigiam como lições educativas à humanidade, sobretudo a humanidade romana, a sociedade romana, aquele momento histórico tão grave que vivemos. Jesus ofereceu sua vida ao extremo da entrega da mente e do coração pela causa mais nobre que se conhece, a salvação da humanidade. Em cada época, a humanidade apresenta uma ação de destaque, sendo atual a evidência científica sobre atividades intelectuais emolduradas também pelos vícios, indiferença moral, destaque para o ego, daí o egoísmo, por certo, um destaque menos brilhante. Nota-se também o papel secundário da religião. A humanidade algo desligada da religião. Guerras, fomes localizadas, enfim, são indicativos a nos dizer que nós precisamos urgentemente melhorar nosso posicionamento. A dor do mundo, o mundo chorou junto à queda de um avião com 62 vidas dizimadas. Aí está um exercício de amor incondicional que nós precisamos demonstrar. Ainda não desvencilhei daquela cena terrível, a queda daquele avião. É desta maneira que podemos apreciar esta lição e vamos aproveitar e dar prosseguimento a outra. Dona Norma, vamos à segunda leitura? Perfeito, senhor Hernandes. Então, vou passar a leitura do item 9 desse capítulo 9, que tem por título A Cólera, né? O subtítulo desse item. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre, então? É que vos entregais à cólera. Vou fazer uma pequena pausa aqui para meditar acerca dessa verdade, né?
Segundo a nossa querida doutrina espírita, né, o orgulho é um grilhão que impede a evolução das criaturas. As pessoas orgulhosas defendem sempre as suas ideias, não porque acreditem nelas, mas porque são suas. Elas não se deixam ensinar e não mudam de ideia para aceitar a verdade, porque fazê-lo implicaria admitir o seu erro. O orgulho também pode levar ao egoísmo, que é quando a pessoa pensa apenas em si mesma e acredita que tudo que vê, observa, deve lhe servir, que gera insegurança e pode levar os homens a conflitos sociais, lutas, etc. Ao reencarnarmos, aqui chegamos pela misericórdia do nosso Pai, para trabalharmos a nossa evolução espiritual. E trazemos dentro de nós valores latentes para serem trabalhados para o nosso bem. E aguardando, então, experiências propícias para que apareçam as oportunidades, né, para a gente envidar esses esforços. Erros e acertos fazem parte do nosso processo evolutivo. Valores e emoções de medo, de alegria, de tristeza, de raiva, não é? Se manifestam em nossa caminhada. A essas emoções, meus irmãos, Kardec chamou de paixão. E a espiritualidade nos esclareceu, lá na questão 908 do Livro dos Espíritos, que as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar a pessoa. A partir do momento em que deixais de governar, não é? E deixe que a paixão tome conta de você. Então, isso traz um resultado, um prejuízo qualquer a nós mesmos ou a outrem, como acontece com o orgulho que gera a cólera. Jesus nos exemplificou o não à cólera quando ele falou para Pedro, né? Pedro, embainha a tua espada. Pedro, voluntarioso, né? Querendo defender o mestre, ele foi à luta, né? Decepou a orelha lá do soldado romano, mas Jesus colou aquela orelha no lugar, né? E falou para ele, né? Que é aquele que mata pela espada morre por ela. Então, nos alertando, não a violência, conter a nossa cólera, porque nós acabamos tendo que passar pelas consequências desses nossos atos impensados. Portanto, nada de assumir aquela síndrome da Gabriela também, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Não. Nós estamos aqui reencarnados como uma oportunidade de domar nossas más inclinações e, entre elas, a nossa cólera. Para tal, prossegue, não é, o Espírito protetor que nos enviou essa mensagem nesse item 9. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre por base, o orgulho ferido.
Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, se prendem à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Vamos parar aqui, mais um pouquinho. Bom, então nós temos que buscar nos conhecer a nós mesmos, não é? Como Santo Agostinho nos ensinou, ao recolhermos depois de um dia de trabalho, precisamos consultar, né, a nossa consciência se fizemos tudo certinho. Porque onde nós tivermos nos equivocado, nós teremos que nos esforçar para não repetir, não é? No dia seguinte. Então, o aprimoramento exige muito esforço de nós. Nós estamos domando esse pecado original que a gente traz em nós, vencer nossas más inclinações. Bom, então, Deus nos deu, não à toa, 2 ouvidos e uma boca, não é? Para que nós pudéssemos refletir sobre o que ouvimos e não deixarmos só abrir a boca e deixar o Espírito falar, achando que temos razão em tudo sempre. É necessário coerência, vigiando as nossas impaciências. Nesse mundo agitado que vivemos, não é? Ficamos impacientes no trânsito, no banco, no nosso lar, no ambiente profissional. Tudo isso exige de nós esforço para domarmos. Vamos prosseguir. O que o Espírito Protetor diz. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros, quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria se esforçar por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Então, meus queridos irmãos, além dos atos coléricos praticados, como atirar, quebrar objetos, o homem colérico não atenta que a palavra tem força. Ele agride também pela magia verbal. Uma vez proferida a palavra, não há como apagar. E a nossa boca fala do que o coração está cheio. Indivíduos explosivos, temperamentais, magoam com facilidade. Arranjam inimigos que às vezes os perseguem por diversas encarnações. Não à toa o Mestre nos orientou para vigiarmos os nossos atos, não é? Portanto, é uma tendência que faz dele objeto de piedade, o homem que não consegue se domar, não é? Diante de um companheiro encolerizado, devemos reconhecer nele um espírito enfermo. Se imaginasse, diz o Espírito Protetor, que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete mesmo sua vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, o deter.
o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não é um remorso para ele fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se, num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Ou seja, meus irmãos, quando acionamos o gatilho da cólera, o enfermo somos nós. Podemos contrair gastrite, câncer e até loucura. No livro No Mundo Maior, psicografia de Chico por André Luiz, o benfeitor Calderaro nos afirma que 90% dos casos de loucura se inicia com a impaciência e intolerância. Nesse processo, podemos encurtar nossa vida, nossa energia vital, ou até termos uma síncope, quando contrariados, por exemplo, numa fila de banco. E a gente vê isso no noticiário. Sem contar quanto mal fazemos aos entes queridos que até amamos, com as nossas atitudes coléricas não domadas, e que pode atingir consequências funestas, como disse o espírito benfeitor, com desgosto mortal que gerasse remorso para o resto da vida. Já imaginaram um pai de família encolerizado arremessar alguma coisa contra algum dos seus entes queridos, um filho, por exemplo, lesionasse esse filho seriamente ou até o levasse à morte? É um remorso, né, meus irmãos? Para o resto da vida. E aí, para terminar, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por a dominar. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade. Essa foi a mensagem de um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E nós vamos terminar dizendo, né, que todos nós trazemos coisas boas dentro de nós. Ninguém é totalmente ruim. Até aqueles de nós onde ainda predominam atitudes coléricas, ele tem alguns sentimentos bons dentro de si. É preciso atentar para a máxima que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, não é? Portanto, vigiemos e oremos, porque a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Ser manso e pacífico são virtudes para aquele que sabe ser menos egoísta. A luta de cada dia é presente do Pai para o nosso crescimento. Troquemos competição por cooperação para darmos o primeiro passo para a serenidade do grupo que convivemos, lembrando que a paz do mundo começa em mim. Vamos agora passar a palavra para a nossa querida Vânia, para finalizar esse item 9, né? No capítulo agora, capítulo 9, no item 10, tá bom? A palavra é sua, Vânia. Olá a todos, sejam bem-vindos. Na sequência da nossa leitura, nós vamos ter aqui uma mensagem do espírito Hahnemann, Samuel Hahnemann, considerado o pai da homeopatia. Essa mensagem é de
1863, foi recebida em Paris. E vamos ouvi-la atentamente, vamos verificar o quão atual ainda ela é. Item 10. Segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz, em que sente prazer voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo inclinado à cólera quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Por que Hahnemann colocou que é falsa a ideia de que o homem não tem como modificar a sua natureza, reformá-la? Porque o homem se julga dispensado de se esforçar para se corrigir dos seus defeitos. E o que o faz pensar assim? O seu orgulho. O seu orgulho faz achar que ele não tem que modificar nada. Conhecem aquele dito popular que diz assim, pau que nasce torto, morre torto? É meio por aí, né? O indivíduo, suas imperfeições, suas falhas, mas ele não quer se modificar. Por quê? Porque aí ele teria que se esforçar muito e perseverar para excluir, extirpar esses vícios, esses defeitos, essas imperfeições. Então, o quê? Daria trabalho, demandaria esforço, sacrifício. E isso, muitas vezes, ele não quer, por conta do seu orgulho, da vaidade, né? Depois, Hahnemann coloca o exemplo do indivíduo que atribui ao seu temperamento o fato dele ser colérico, dele sentir raiva, cólera, né? Em vez de assumir a sua culpa, ele busca transferi-la para outro ou para uma outra situação. Então, ora é o temperamento, ora é o organismo, ora a culpa é Deus, ora a culpa é do esposo, da esposa, do chefe, do patrão e por aí vai. Então, ele procura dessa forma esconder as suas próprias faltas. E isso é uma consequência do orgulho, né? Que procura esconder as suas imperfeições e, ao mesmo tempo, fugir de corrigi-las. Continuemos a leitura. Certamente há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí esteja a causa principal da cólera. E convencei-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, quer dizer, num corpo mal-humorado, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, entendido aí como um corpo apático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado a lhe favorecer a violência, a cólera será concentrada, enquanto que no outro caso será expansiva.
Então, Hahnemann continua a sua explicação, e nós vamos chamar a atenção que é uma explicação para o contexto da época, 1863, século XIX, França, até onde ia o conhecimento da ciência da medicina humana, né? Então, atribuía-se ao fato de que o indivíduo que tivesse um corpo bilioso, isto porque a bile, né, não funcionava direito, e aí ele era mal-humorado e, por isso, facilmente se irritava, se encolerizava, ficava com raiva, ficava nervoso, né? Ao passo que havia aquele que, mesmo estando num corpo pacífico, mas é um espírito violento, né? A violência vai assumir uma nova forma. Ela vai se manifestar de uma forma diferente, né? E Hahnemann vai concluir a sua colocação em torno da cólera e o corpo dizendo o seguinte: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Vamos fixar bem essa fala de Hahnemann. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, o responsável é o espírito, não é o corpo. Então, cai por terra aquela desculpa que muitos utilizam. Ah, a carne é fraca. Hã? A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nenhuma ação sobre isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem vontade firme para isso. A experiência não vos mostra, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. Então, o espírito Hahnemann fecha esse item sobre a cólera, dizendo que a cólera, como todos os vícios, ela é de origem no espírito. O corpo, sim, o corpo apenas seria o instrumento dela se manifestar. E nós vimos que para excluí-la de nós, nós temos que ter a vontade firme, a perseverança, né, juntamente com o esforço e até sacrifício. Porque vícios, sejam eles vícios físicos ou vícios morais, não são fáceis de serem extirpados, eliminados. Muitas vezes demandam mais de uma existência, e com certeza, não? Porque é preciso o amadurecimento do senso moral para que nós possamos lidar com as nossas imperfeições. E é claro, antes da vontade, é preciso que nós conheçamos-nos, nós assumamos que somos coléricos, que somos orgulhosos, que somos vaidosos e assim por diante. Para que a partir dessa consciência da falha, do vício, da imperfeição moral, nós alimentemos a vontade firme, a perseverança para modificar a nossa conduta.
Ah, Vânia, mas não é fácil, vou deixar para outra encarnação. Cuidado com essa fala. Teremos outras reencarnações? Teremos, mas não sabemos em que condições voltaremos. Então, por isso, deveremos aproveitar todas as oportunidades possíveis para nós nos melhorarmos, porque é da conquista das virtudes que alcançaremos a felicidade no plano espiritual. Então, todos nós somos convidados a começar a trabalhar essa nossa transformação moral em benefício de nós mesmos, porque nós seremos os maiores beneficiados, começando em nós, junto aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho profissional, aos companheiros no templo religioso, enfim, à sociedade em que vivemos. Façamos as nossas orações, contemos com o auxílio valioso do nosso mentor, o anjo guardião, que está para nos estimular a nossa melhoria, para nos dar as intuições necessárias para alcançarmos essa libertação espiritual. Agora convidamos o nosso irmão, Sr. Hernandes, para pedir a magnetização ou fluidificação das águas. É com o senhor, Sr. Hernandes. Aqui de um recipiente com água potável, precisamos ocupar 3 de nossos instrumentos aqui. As mãos vão emitir, a mente comanda e o coração vai dar o sinal da bondade, da alegria, do amor incondicional. Assim, pedimos aqui a espiritualidade que nos ajude, que se digne projetar nesse recipiente de água aqui as energias que sabemos serem curativas, melhorando a saúde daqueles que tomarem esta água. Se houvesse tempo, poderíamos aqui complementar com o Pai Nosso. Não faremos agora porque devido ao tempo. Então, pedimos aos guias espirituais que se dignem ajudar-nos a projetar nesta água, tornando-a medicamento para aqueles que tiverem necessidade, venham a usá-lo. Que assim seja, graças a Deus. Prece final. A prece final é de gratidão por essa oportunidade única, reunidos com amigos com o mesmo propósito de louvor, de gratidão, de busca, de entrega, entregando a espiritualidade, mas, sobretudo, a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Gratidão, meu Pai, abençoando a todos nós, todos aqueles que participaram desse trabalho, e que estejamos em condições de dar continuidade e, num próximo momento, possamos fazer deste para melhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Muita paz, muito obrigado pela oportunidade, que assim seja.